The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Mês. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias, este programa que será muito especial. Hoje nós temos um convidado extra especial, pois dessa vez não é nenhum dos meus amigos. Hoje, dessa vez, quem trouxe o convidado especial foi o César. Então, César, faça as honras da casa. Mentira, ele inventou, é um ator. César, faça as honras da casa e apresente esse seu amigo. Entre aspas, por favor. O Bruno, quer dizer, o Davi, é um amigo meu de muito tempo. A gente se conheceu em 2011 e acho que é isso. Acho que é isso que eu sei dele, assim. Acho melhor ele se apresentar. Davi, não, peraí. Como é que vocês se conheceram? Como que vocês se conheceram? Sou um ótimo ator, né? Sou um ótimo ator acima de tudo, né? Assim, né? Não, entendi. A gente se conheceu, o Davi, na verdade, é amigo de um amigo meu em comum. Mas a gente começou a ficar mais próximo e ter uma relação um pouco mais próxima quando ele me convidou para participar de um projeto que era, né, de fazer uma banda no hospital que ele atendia. Eu não sei exatamente como é que eu posso nomear essa banda, mas o nome da banda é Compulsão Sonora. Exatamente. É assim que se nomeia ela, Compulsão Sonora mesmo. No caso, pelo nome é interessante. O nome é bom falar da banda. Eram de pacientes desse hospital e foi muito interessante. Foi muito interessante. Para mim foi um desafio interessante. Bom, podemos então, Davi, se puder, então, fale um pouquinho de você e fale dessa banda, então, antes de qualquer coisa. Claro, eu conheci o César, eu acho que a gente se aproximou bastante nessa época, né? Compulsão Sonora é uma banda que existe até hoje no Hospital Dia. Eu trabalhei nela até por volta de 2015, se não me falha a memória, 2016. E basicamente é uma banda que integra pacientes, terapeutas e que compõe, produz, faz shows, grava, enfim, trabalha como qualquer banda trabalha ou gostaria de trabalhar, né? De qualquer maneira, assim. É isso que a Compulsão Sonora faz, né? E só um parênteses aqui, não é qualquer paciente não, tem uma galera também pedrada lá, não é? Tinha um guitarrista que era formado em Berkeley, não era? Não... Claro, inclusive porque eu acho que ali é um trabalho em que a gente não discrimina muito esses lugares, não é? Enfim, pacientes e terapeutas, né? Não existe jaleco, não existe uniforme, os terapeutas se colocam muito subjetivamente no trabalho, e aí todas as oficinas de trabalho, a banda incluída, é um espaço em que está quem está interessado pela atividade, né? E não necessariamente um espaço que privilegia o olhar do tratamento só. Então todos que estão ali estão porque gostam de música, gostam de tocar, gostam de trabalhar com isso. Eu tenho milhões de perguntas só sobre a banda. Podia, ser um episódio só sobre essa banda, inclusive. Do, como surgiu, quem teve a ideia, daí a gente toca música. Daí continua, daí tem a entrevista a pessoas da banda. Daí... Mas eu vou deixar pra continuar durante o episódio perguntas sobre a banda. Inclusive, Thaís deve estar ali se segurando pra fazer 1000 perguntas sobre a banda. E eu acho que fica a dica, né? Fica a dica que talvez vocês consigam convidar um segundo amigo do César, que é o Fernando, que tá na banda até hoje, que talvez possa inclusive contar da banda de um jeito, enfim, mais extenso. Acabou o episódio, acabou então essa entrevista, acabou aqui. Obrigada, Davi. Fernando. Era só pra isso que a gente precisava de você. Era só esse contato, essa ponte. Mas conte um pouquinho mais então, quem é você, Davi? Bom, eu trabalho lá até hoje no Hospital Dia, coordeno uma equipe, trabalho com grupos de psicoterapia, terapia ocupacional, tenho consultório, dou aula no CEP, no Centro de Estudos Psicanalíticos, estou na USP fazendo mestrado lá, estudando técnica em psicanálise
E sou amigo do César, que é a maior função de todas até hoje. É essa. Eu sei Só bem. outro parênteses aqui, demorou 2 meses pra gente marcar esse papo. Olha como amigo ele é. Exatamente. Sei bem que Dois é nada, uma foi desde o ano função passado, sei lá. Você vai querer discutir isso agora. Vamos, a gente pode, sei, você vai me- eu posso moderar esse papo. O que você, César? Você vai me analisar? O que você quer falar pro Davi? Mas fala com o coração aberto. Pelo amor de Deus, não. Ele vai tudo culpar Deixa da eu falar com a infância. Thaís uma coisa importante. Thaís, você perdeu uma cena maravilhosa do começo que a gente abriu o Skype, Thaís. Eu caí no chão, Thaís. Você não viu essa cena. Foi ótima pra quebrar o gelo. Você caiu assim, tipo, sem querer, não foi cair de risada? Sem querer. ou Não, cair- não, não. Eu caí no chão, me esburra, a gente abriu o Skype. E eu, peraí, só um pouquinho. Daí eu fui ali dentro, não sei o quê. Quando eu falei, tipo, caí no chão, assim, linda. E você Mas não sabe o que tava rolou pra aqui. mim, Virgínia? Eu não vi você caindo. Porque acho que o seu vídeo travou na hora e eu só ouvi o barulho. E aí, quando ele voltou, você tava levantando. Ai, Juro, eu não ai, vi, podia ter travou assim ficado na- quieta. Foi incrível. Podia mesmo, porque podia falar, caiu um pote. Eu só descobri que você caiu agora. Eu não sabia que tinha, eu achei que tinha caído um pote, só um prato, sei lá. Fiz um break dance. O Davi Fiz um viu, break- mas o Davi viu. O Davi viu. Eu vi. Aqui não travou, não. Davi viu. Davi. E aí, Thaís, tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo. Que legal que a gente finalmente conseguiu que o Davi viesse. É um papo realmente que a gente estava querendo há muito tempo e assim, as agendas não batiam. E que bom, vai ser bacana conversar. Tipo, nossa, de repente ficou sério agora, né? Eu falando todo mundo em silêncio. Uma honra estar com vocês hoje aqui, nesse dia. Nesse papo. Uma das coisas que a gente estava conversando antes, quando a gente perguntou pro Davi o que ele fazia, quem que ele era na vida, na noite, e a gente começou a falar sobre ser terapeuta nessa quarentena, e eu lembrei que esses dias eu tava falando, tô fazendo terapia, continuo fazendo terapia online, imagino que vocês também, né? Tá todo mundo fazendo terapia online ainda, né? Sim, Tá. sim. E esses dias eu falei pra mim, porque eu geralmente faço aqui no Skype, né, sentadinha de frente pra mim, e o meu é análise, então eu geralmente faço no divã. Então é diferente, né, porque agora eu tô de frente pra ela. Daí esses dias eu falei, posso mudar? Daí eu coloquei ela de ladinho, eu deitei, eu não vou olhar pra você. Eu preciso não olhar pra você. Então, como que tem sido, Davi, o que você tem visto de novo aí nessa? Como tem sido essa coisa online? Ó, com o meu analista, desde o começo, quando a gente migrou para coisa online, eu faço exatamente do jeito que você faz. A gente dá um oi na câmera, desliga a câmera e vira um divã até o fim da sessão. Enfim, essa é uma você das... desliga a câmera. A gente desliga a câmera. A gente desliga a câmera e fica, enfim, cada um... Quer dizer, a gente tem uma relação de confiança, né? Então, né, assim... Eu Porque tá acredito que cozinhando ele tá macarrão lá. enquanto eu falo. Exatamente. Eu tenho que acreditar que ele tá lá, né? Assim, eu tenho que acreditar nisso. Isso faz parte do contrato, né? Assim, faz parte do contrato. Mas aí... Vai embora. Você volta- Ele tá Né? com o microfone mutado e tá fazendo coisas assim, tipo lavando a louça e tal. Mas, ó, Otimizando o mas tempo, né? Otimizando, Mas otimizando. Não é nada. O meu primeiro analista teve uma ocasião que eu tava deitado no divã, ele levantou, foi até a porta da sala, abriu a porta, falou pode continuar, fechou a porta e saiu. E aí pegou uma garrafa de água fora, entrou na sala com a garrafa na mão, dizendo sim, e o que mais? Fechou a porta e sentou na cadeira. Eita, Então, pô. não precisa ser online pra isso acontecer. Exato. Deve ter umas situações meio bizarras. Que isso, que loucura. Ô, Davi, conta, e como é que e a sua visão de analista, então? Você tá vendo coisas diferentes? A galera tá pedindo pra você
Olha, muita coisa diferente. Aí tem assim, não quero transformar o papo num papo sério, né? Mas tem muita coisa diferente acontecendo, assim, né? Eu acho que mudam os assuntos, mudam os temas, muda o jeito de se encontrar, muda muita coisa, assim. Acho que tem muitas análises que avançaram ou que ganharam caminhos absolutamente inesperados, assim, inimagináveis, depois que a coisa virou essa conversa com essa tela aqui. Muita gente mudou, assim, mudou o jeito de pensar e eu acho que as resistências, né, a coisa da resistência, do que você diz para o analista, do que você não diz, mudou também, né? Mudou bastante. Você acha que a pessoa se abre mais ou menos? Não sei se mais ou menos, né? Que nem quando as pessoas perguntam se a gente tá indo pra frente ou pra trás nesse momento, digo que a gente tá indo pro lado, né? Eu não sei pra onde que a gente tá indo, né? Então eu também não sei se mudou pra melhor ou pra pior, mas que mudaram os temas, assim, mudaram os temas significativamente. Assim. Não só no que tange ao cotidiano que mudou, mas as pessoas começam a falar de outras facetas da vida delas, eu acho, né? Coisas que estavam talvez escondidas em casa, no cotidiano, enfim. Em detalhes pouco expressivos, né? Vocês Você sentem isso? percebe- Vocês, César e Thaís? Desculpa. Fale, Thaís, fale. Não, se você percebe, Davi, que tem temas que são muito comuns, claro, obviamente, a pandemia, a questão de isolamento e tal, mas você percebe, assim, que há um ponto em comum no pensamento hoje, assim, né? Acho que poderia ser uma coisa legal a gente poder falar um pouco depois sobre essa pós-pandemia, né? Que as pessoas estão caminhando um pouco para a construção desse pensamento pós, né? Você percebe isso nas pessoas? Pensando no consultório assim como um observatório assim da vida privada das pessoas, eu acho que tem uma coisa muito comum, que claro, não é genérica, né? Não é generalizada, mas é muito comum, que é uma sensação de que não está acontecendo nada, né? Então, muitas sessões começam com alguma coisa do tipo, continua tudo igual, né? E aí tem um trabalho na análise de você colocar cada um em contato com os fenômenos mentais que não param nunca, né? Então, em uma semana na quarentena, acontece muita coisa, ao passo que segue essa sensação de que nada acontece, né? Assim, acho que esse é um elemento muito interessante. E nesse momento, nessa semana e na semana passada mais especialmente, começa a aparecer uma dúvida se a quarentena é um estado passageiro ou se a quarentena é um estado no qual as pessoas vão ter que aprender a sobreviver e a se sustentar. Então tem essa pergunta de uma ansiedade que vai cedendo a uma necessidade de pensar o que fazer, né? Não uma ansiedade pro fim, mas um desejo de redescobrir o que fazer com essa vida. Assim, isso tem aparecido mais. Vocês dois, César, Thaís e Davi também, como paciente, vocês sentiram que mudou, assim, porque vocês estão fazendo a terapia online, vocês mudaram os temas? Tipo, obviamente que mudou o tema por causa da Covid em si, mas vocês sentiram que vocês mudaram o jeito de falar? Se bem que a Thaís já fazia online, né? Então, Thaís, esquece, essa pergunta não é pra você. Eu acho que pra mim não é que mudou, mas eu acho que traz outras perguntas e outras visões, porque você vive... Hoje, por exemplo, inclusive eu faço terapia, eu faço análise de quinta-feira, a gente tá gravando hoje, e a minha analista falou um negócio que foi muito interessante. Ela falou assim, olha, tem certas coisas que você tá falando que você às vezes tem medo de passar ou tem medo de enfrentar, você tá enfrentando agora. Porque você não tem como sair desse seu mundo. Você está vivendo o seu mundo e todos esses pensamentos você está vivendo, porque não dá para você ir no bar e esquecer. Não dá para você sair na rua para esquecer. Então você está vivendo 100% do tempo. Então você está vivendo toda essa coisa que tem medo de... Tá falando que tem medo de enfrentar, você está enfrentando. 24 horas por dia. Então, assim, na verdade, as perguntas... Para mim, o que muda é só o ambiente, e o ambiente molda também o que eu falo. Mas acho que, no fundo, os temas são parecidos, mas a forma de eu olhar esses temas, de eu pensar esses temas, muda um pouco, né? Porque é isso, eu tô 24 horas pensando nisso, basicamente. Não tem aquela parte onde eu vou pro bar e esqueço um pouco, entendeu? Ah, sim, a gente tá tendo que conviver com as coisas o tempo inteiro, né? Foi foda que esse final de semana eu tive no domingo à noite, assim, eu tive uma crise de ansiedade e tal, por diversos motivos, e eu geralmente quando tenho
as minhas crises de ansiedade, eles geralmente desaguam em crises depressivas e que daí eu vou para as profundezas do meu oceano lá e fico. E daí a minha terapia é na quarta-feira. E daí eu fiquei de segunda e terça super, né, dentro do meu casulo. E daí eu cheguei na quarta-feira já super entendendo tudo. Então, assim, foi engraçado que na quarta-feira eu tive a minha terapia, já chegando com todo o resultado, já toda analisada pra minha terapeuta, tava ótima. Já na quarta-feira. Então, foi isso, tive isso, já fiz piada, contei já rindo, tudo pra ela. Ela falou assim, Virginia, você já tá me contando todo o relatório. Tipo, sabe, eu falei, se você tivesse conversado comigo na terça, já era outra coisa. Então, provavelmente, se fosse dias normais, que eu tivesse saído, que não sei o que, eu não teria feito todos os links e etc. Mas agora, pensando nessa terapia online, acho que pra mim não... Acho que é engraçado, obviamente, falar com a minha terapeuta, ver ela na casa dela, né? Eu ouço o cachorro dela, né? Por exemplo, esses dias agora abri a tela com ela, tinha na janela dela um negocinho de arco-íris que o filho dela fez. Então, dá uma pessoalidade muito maior pra minha analista, né? Ela fica, ainda mais analista, ela, a minha não é super, nossa, freudiana, sabe, quadradinha, daquelas que não dá oi, por exemplo. Já tive algumas que eram mais certinhas nesse aspecto. Mas eu senti, por exemplo, que no começo, quando virou a coisa da pandemia, que a gente foi pro online, não só por causa do online, mas eu senti, e daí até o Davi pode falar melhor, que eu imagino que pros terapeutas também deve ter sido foda, porque daí vocês estavam recebendo uma carga de um monte de gente enlouquecida. E vocês mesmos eram seres humanos que também estavam enlouquecidos e inseridos numa loucura, recebendo um monte de gente enlouquecida. Como é que foi esse começo pra vocês? Porque eu senti que as primeiras sessões com a minha terapeuta, eu senti que ela tava, assim, sabe, apagando o incêndio e falando comigo ao mesmo tempo. Claro. Sabem que eu acho que primeiro responder um pouco a pergunta da Thaís, né, sobre como ou foi a pergunta da Virgínia mesmo, agora me falha a memória, de como é esse momento novo. Eu acho que a clausura, essa coisa de você ficar fechado em casa, eu costumo dizer que uma das mudanças significativas para mim é que a minha paleta de cores do meu dia a dia mudou. Agora eu vejo as mesmas cores o dia inteiro. Eu fico aqui, eu não desço pro café, eu não vou... Então, que necessariamente você precisa recriar o seu mundo várias vezes para não ficar absolutamente enlouquecido, né? Enfim, ultimamente eu comecei a olhar para o céu, né? Que é uma coisa que eu não costumava fazer muito, mas como o céu virou uma parte significativa do meu dia a dia, né? Enfim, descobri que tem Júpiter e Saturno totalmente visíveis, agora Marte, e que todos os planetas estão retrógrados, pelo que me comentaram logo depois, e que aparentemente, então, uma nova ordem mundial há de se estabelecer por conta dos fenômenos astrológicos, né? Então eu acho que tem isso. A gente descobre um novo mundo. A gente descobre um novo mundo dentro de casa, assim. Eu acho que tem isso, né? Assim, acho que tem essa história aí. Né? E sobre o começo do fim, né? O começo do apocalipse. Sobre o começo do apocalipse. Pessoal, eu juro que o Davi é um médico do Hospital dia, ele não é um paciente. Você tem certeza? Ótimo, porque se for eu tô achando melhor ainda.
Mas o começo do fim eu acho que foi essa coisa meio bagunçada mesmo. Eu acho que dos analistas terem que descobrir o que fazer. Acho que tem uma ótima notícia: o analista descobre que ele não precisa de uma sala para atender, né? Então, assim, o mercado imobiliário vai ter uma queda vertiginosa assim, em alguns bairros aqui de São Paulo. Nossa, vai super, né? Um analista descobre que pode ficar na casa dele mesmo, ou pode atender onde ele bem entender, né? Mas eu acho que quem trabalha com clínica há mais tempo está muito acostumado a viver turbilhões emocionais enquanto está atendendo alguém. Então a gente vai aprendendo a deixar de fundo, né, os nossos barulhos, as nossas catástrofes, turbulências e tudo mais. E, enfim, a gente consegue tecnicamente escutar ou escutar a partir do barulho, inclusive, e depurar as coisas a partir daí. Mas o começo do fim foi significativo, claro. Eu tive que inventar um consultório, né? Um dia eu estava atendendo no consultório presencial, no dia seguinte no consultório computador. No terceiro dia já estava aqui com o computador. Então, assim, em 3 dias a vida mudou, né? Foi muito rápido. Né? Te ajuda na análise você ver a casa das pessoas, não? Não. Nossa, não acredito. Ah, entendi porque que vem aqui reclamando desse negócio. Só sua casa, é mó bagunça. Nossa, isso é uma coisa que eu tô adorando ver em live, essas coisas do tipo, sabe? Eu fico às vezes tipo vendo, olha a casa desse jornalista, mas é lógico que ele é de direita e não sei o que, olha a casa, a cara de uma pessoa de direita. Ou tipo, fulano, olha essa pessoa, que interessante, eu não esperava que essa pessoa... Os correspondentes em Londres, né? Correspondente, exatamente. Os livros você que fica estão tipo... ali empilhados. Tipo isso. Acho maravilhoso. Que é o que eu descobri, os ouvintes não vão poder notar, mas uma linda biblioteca atrás do César, não é assim? Eu descobri que é um exímio leitor. Vasta biblioteca que eu tô na quarentena, que é um livro por dia. É isso aqui, eu tô lendo um livro por dia. Exatamente. Legal. Assim, Bacana. Produtividade na veia aqui, pessoal. Já tô falando mandarim fluente. Já tô falando esperanto. O próximo primeiro mês vai ser em mandarim, pois nós todos estamos fazendo aulas de mandarim juntos, né? Exatamente. Juntos, exato. Ó, já zerei o Duolingo. Já zerei tudo. Tem até Raiva Lyrian lá no Duolingo agora. A língua do Game of Thrones lá, tem tudo. Agora... e já que temos os psicanalistas, sonhos, vocês têm sonhado muito? Porque eu lembro uma coisa interessante, quando o ano passado eu fui para Mariana, e porque eu tô fazendo um projeto que é sobre o desastre de Mariana e tal, e uma das coisas que eu achei muito emocionante lá que eles me falaram que eles tinham... Porque eu fiquei em contato muito com o MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragens. A Thaís e o César também estavam envolvidos nesse projeto. E daí eles contaram que eles tinham um grupo, os atingidos, que eram um grupo de WhatsApp, que era um grupo de sonhos. Né, das pessoas e tal, que eles começaram a contar uns pros outros os sonhos que eles tinham. Porque eles começaram a perceber que eles tinham sonhos muito parecidos e tal, enfim, né, de pessoas que passaram pelos mesmos traumas e tal. E me parece que as pessoas também começaram agora a fazer a mesma coisa nessa época de pandemia e tal. Eu não senti muita diferença em mim. Fale, Thaís. Então, eu até li um artigo, assim, que falava um pouco por que estamos sonhando mais durante a quarentena, né? E, quer dizer, dava várias explicações desse momento que a gente está vivendo e tal, e muito mais interno, né? Muito mais para dentro e tal. E que isso tinha uma tendência a que a gente acabasse contactando, dialogando mais, né? Com questões da noite, né? Mas eu acho que também vem, assim, de repente veio uma onda, né? Eu acho que teve essa entrevista com o Siddhartha Ribeiro, que também fez o livro que é O Oráculo da Noite, e que propõe essa coisa que a gente faça um sonhadário, que não é um diário,
É você anotar todos os dias o teu sonho. A minha terapeuta, ela trabalha desde sempre com sonho. Então eu tenho tipo um caderno com vários sonhos escritos, e eu acabei também descobrindo sonhos que eu tive em 2008 e que aconteceram agora na minha vida. Então você acaba tendo uma... Assim, começa a questionar muito essa relação de tempo, espaço, consciente, inconsciente. Eu achei que agora na quarentena, por exemplo, eu acordo todos os dias e todos os dias eu posso escrever ali um capítulo. Tem muita coisa que tá... E daí ontem eu vi um cara falando, é muito chato ouvir o sonho do outro. Aí eu parei de torturar o Mike. Que eu achava meus sonhos incríveis. Daí agora eu decidi pegar e ler. Você ouviu isso na Band News, por algum acaso? Não. Não, até porque eu ouvi na numa Band live News dessas isso. em mandarim. Ah, tá. Eu sonho muito pouco, assim, mas eu tenho 2 sonhos que viraram roteiros, né? De filmes, assim. Eu acordei e um chamava O Homem que Não Existia. O Homem que e Não outro Existia era chamava- um sonho? Começou com um sonho, depois eu aumentei ele pro roteiro, mas o A Bolonhesa foi um sonho completo. Que o A Bolonhesa era a história de um cara que descobria que era traído pela mulher e matava ela, sem saber se ele tinha feito um macarrão à bolonhesa com uma carne bovina ou com a carne da mulher. Olha Esse só! é o meu sonho. Esse filme está disponível, inclusive? Está disponível nas plataformas digitais, Netflix, Exatamente, Amazon. eu Mentira, sou não tá atriz. disponível em casa. Eu sou a atriz, Virgínia é atriz. inclusive. A Virgínia, do caso, é a mulher que você não sabe se morreu e virou macarrão. Exatamente, inclusive fiz a direção de arte, ganhei prêmio pela direção de arte. Mas eu sonho muito pouco, assim, eu lembro, quer dizer, eu sonho não, eu lembro muito pouco dos meus sonhos. Eu tinha uma terapeuta minha que trabalhava muito com sonho, ela me dava um floral e aí eu comecei a sonhar mais, mas aí depois eu parei de tomar e não lembrei mais do meu sonho. Eu sonho, Você, Davi, eu sonho bastante. Eu acho que eu não tenho sonhado tanto porque eu tenho tomado Rivotril. Porque minha, assim, porque Eu sinto que o Davi tá analisando todo mundo. exatamente. Aqui, né? Eu falei, eu pensei, Aqui, tipo, ó. o Davi tá me analisando. só aqui, ó. Não sei se eu vou falar que eu tô A única- tomando Rivotril. A única coisa que eu pensei é que deve ter sido um floral alucinógeno que você tomava aí pra sonhar mais. Não pensei mais nada, só Um isso. floral de cogumelo. Mas Alguma coisa assim. Incrível, isso é incrível. Nossa, como eu nunca... Puta, isso é incrível. Mas eu anoto, eu também anoto. Eu anoto ou às vezes eu desenho os meus sonhos também, porque eu acho legal que o desenho, às vezes, daí vem um pouco mais livre, assim, do que a escrita. Pra mim, daí vem uma coisa... Ai, eu acho que eu vou, tipo, nossa, vai vir uma coisa um pouco mais sensorial do que a escrita. Pra mim, que a escrita eu vou querer, tipo, acertar as palavras, sabe? Daí no desenho eu acho que talvez venha uma coisa um pouco menos de querer acertar, assim. Então, às vezes eu desenho também um pouco os meus sonhos. Fala, Davi. A gente não tá deixando o convidado falar. Imagina! Não, eu tô aqui pensando que eu não notei muita diferença nos pacientes no que tange aos sonhos, assim. Eu acho que quem sonhava mais sonha mais, continua sonhando, quem sonhava menos. Eu tenho sonhado um pouco mais. Eu acho assim que a coisa de ficar em casa leva a gente também para um contato maior com as nossas partes mais rudimentares, do tipo comer, dormir, tomar banho, né? Enfim, né? Não sei mais o que outras partes rudimentares cada um tem, mas no geral essas são bastante universais, né? Então eu acho que a gente entra mais em contato com isso. E eu acho que tem muita informação nova circulando de uma maneira muito rápida, né? Muita notícia, notícias muito dolorosas. Então eu acho que a gente também sonha mais para elaborar, para digerir. E muita ansiedade também, né? A gente fica imaginando toda hora, o tempo todo, o que vai acontecer. Se o vírus vai entrar por baixo da porta, pela janela, né? Se ele já está impregnado na porta do elevador, né? Então, naturalmente, também, eu acho que esse excesso de pensamentos acaba gerando mais sonhos, assim. É uma coisa muito louca isso tudo que tá acontecendo, né? Porque você tava falando dessa sensação que nada tá acontecendo, só que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, né? Hoje eu tava ouvindo o jornal também, que é isso, né? Quando cai um avião, a gente vê, geralmente, né, na TV, o avião caiu, você vê, né, geralmente, bombeiro pegando corpos, Só que daí é isso, a quarentena tá passando. Se eu não assisto nada, não vejo nada,
parece simplesmente que eu estou na minha casa, porque eu quero, enfim, porque nada está acontecendo, nada acontece, porque eu não estou vendo, né? Eu não estou aqui do lado do hospital vendo os hospitais enchendo, só estou, então, ouvindo as notícias. O vírus é invisível, né? Porque, enfim... então, a coisa... Só que, né, a coisa tá fechando, obviamente a coisa financeira, daí também você vai vendo sua conta bancária diminuindo. Então não vai acontecendo nada, só que vai acontecendo um monte de coisa, só que são coisas assim não palpáveis. Então assim, e daí como você não consegue, você não sai de casa, você não gasta a energia que você tem. Então realmente é muito esquisito. Não, e eu acho que inclusive uma das versões dessa nossa experiência é de que a gente está em casa fechados esperando para ver o que vão fazer de nós. Enfim, né? Assim, a coisa política se atrofiou para essa sensação de que a gente, né, de que a gente não tem mais uma expressão senão essa de esperar, né? Então acho que essa coisa de que nada está acontecendo, acho que tem a ver também com essa experiência bizarra de impotência. Essa experiência exatamente, porque a gente não pode, vamos, né, pela primeira vez a gente não pode, vamos nos dar os braços aí, caminhando e cantando a mesma canção, vamos e fazer manifestação na rua e etc. Tipo, não, a gente tem que, beleza, ficar aqui sentado no sofá esperando o que o Bolsonaro vai fazer com a gente. Tipo, A gente é tipo um peixe beta. Isso. É tipo isso. Perfeito. A gente, tipo, a gente tá aqui exatamente comendo, cagando e dormindo. Vendo a vida passar por trás de um vidro. É tipo isso. Que ótimo, gente. Então tá. Esse foi o primeiro mês. Isso, né? Então... Esse foi o primeiro mês, o mais curto de todos. A gente vai finalizar como uma boa sessão de análise. Como a gente percebe que tá na hora de terminar, então a gente fica por aqui. Davi, eu tenho uma pergunta curiosidade aqui. Fala, peixinho, fala. Curiosidade. Pode me chamar de Nemo, pode me chamar de Nemo. Guia dos Curiosos. Você anota alguma coisa na sua sessão? Oi? Você anota alguma coisa na sua sessão? Das sessões que eu atendo dos pacientes? Que você atende. Não anoto. Você lembra depois de tudo? Lembro. Como é que vocês fazem isso? Vocês têm aula de memória? Isso, né? vamos lá. Isso é uma coisa importante, que a gente quer saber. Vocês têm aula de memória, de como memorizar? Porque a gente fica muito chocado como é que vocês lembram de tudo. A gente tem aula de memória, a gente tem aula de como enrolar um paciente sem falar da nossa vida pessoal. A gente tem algumas aulas. Não, na verdade, assim, é muito maluco isso. Eu concordo com vocês, assim, é muito louco. Mas o Freud já dizia isso lá, 1912, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. O Freud dizia que muita gente suspeitava da memória do analista e supunha que o analista tinha algum tipo de mágica, né, minêmica, que ele tinha algum tipo de truque minêmico para lembrar de poder, para lembrar de todas as coisas, mas que por associação, naturalmente as memórias retornam. Então, quando você atende um paciente, ele vira um tipo de livro, né, que você abre, lê, fecha, abre de novo. Naturalmente, quando você entra numa experiência emocional com o paciente, você vai lembrando de algumas coisas. É bastante fácil, não é difícil, não. A construção de um personagem do... esqueci o nome dele, agora depois daqui a pouco eu vou lembrar. Do Stanislavski? Stanislavski, não. Sim. Tá, eu não acreditei. Vocês acreditaram? Eu acho que na primeira aula do curso de psicanálise, tipo, primeira coisa, vocês não podem nunca contar qual é o segredo da coisa. Eu tenho certeza. E eu tenho assim, a minha analista, ela me oferece a opção de eu sentar na frente dela ou de eu sentar no divã. Eu tenho medo do divã, então eu sempre sento de frente cara a cara com ela. Talvez um dia eu sente no divã, não sei, enfim. Então não tem essa minha curiosidade, não cabe a mim, mas pode, por exemplo, cabe a Virgínia que vai no divã.
Você já deu uma olhadinha na mensagem do WhatsApp quando alguém tava no divã lá? Não faço Tipo, isso. Às vezes. aquele só o Não faço isso, não. Já fiz uma vez porque tinha uma ligação de urgência mesmo. Mas daí não tem problema. A gente vai aprender porque a gente pode ser sincero, né? Então você vai só um minutinho que tem um problema aqui, né? Espera aí que já eu volto, né? Mesmo que você esteja junto fazendo. Mas não pode fazer isso. Eu tô tentando acabar com a carreira do Davi aqui. Depois do podcast, ele vai perder todos os clientes. Brincadeira, Não pode. piada. Mas vocês sabem que tem uma coisa, né? Assim, fica muito interessante agora nessa coisa virtual, o que fica por baixo do computador, assim, né? Então você vê às vezes que o paciente continua falando, mas ele começa a fazer alguma coisa do lado que parece ser um celular. Então assim, você ou no vai próprio computador, né? Ele essas fica, tipo, eu vou trocar oscilações. meu WhatsApp aqui. Do nada ele começa a digitar. Ou no aqui, óculos, né? aparece No um barulho, óculos começa, tipo, a aparecer como umas coisas, né? Não, E ele tá fazendo... eu sempre fiz online, né? Porque a minha terapeuta, ou ela tá em Niterói ou em Florianópolis. E aí, no primeiro dia, assim, eu cheguei, tipo, com uma xícara de café, peguei, tipo, um sanduichinho e tal. Aí eu peguei e falei, então tá, vamos começar. Daí ela falou, não, vamos esperar você terminar de comer. E eu achando que, assim, tipo, vim pra um papo, assim, tipo, um café. Você tava, tipo... Mas, Eu só um por pouquinho exemplo, aqui mordendo e tal. uma experiência muito comum agora da quarentena agora você pode fumar durante a sessão, né? Então, que era uma coisa de 1980, 1990, né? É comecinho, né? Que depois passou a ser proibido e agora você pode retomar isso. Então, você pode fumar e conversar com o seu analista, fuma no divã, né? Você pode fazer você tem esse... Sim, as pessoas... às vezes pode ter algumas coisas interessantes. Tipo, a pessoa tá na casa dela, às vezes ela pode se sentir mais confortável, né? Ou também menos confortável, né? Depende, por exemplo. Eu tô na minha casa, eu moro sozinha, né? Então, por exemplo, eu posso falar da onde eu quiser, mas tem gente que não mora sozinha. Acho que você tinha eu vou no carro. Você vai no carro? Toda vez. Eu vou no carro. Minha analista conhece meu carro como ninguém. E ela Você fala vai no que ela carro? tem atendido bastante gente no carro. Sério? Bastante gente no carro. Você tá atendendo bastante gente no carro? Bastante não, mas atendo. Tem algumas pessoas que... a gente tava um tanto comentando isso, né? Quer dizer, quando a quarentena começa, pipocam os problemas de privacidade, assim, né? Imediatamente viram um tema de análise, né? Você começa a descobrir quem tem espaço dentro de casa e quem não tem, né? Sim. E quem tem que ir pro carro. Sim, Ou até quem inventa um problema de privacidade para poder dar uma volta também, né? Que é também uma possibilidade. Ô, Davi, agora um papo sério agora. O Hospital Dia tem alguns pacientes ali um pouco mais, não sei, mais graves ou não, enfim. Como é que eles estão lidando? Como é que você vê eles lidando com isso? Existe um... Então, no Hospital Dia tem a gente está tendo cuidado, enfim, de cuidar presencialmente de quem é necessário que se cuide presencialmente, de proteger aqueles que conseguem sustentar um tratamento por uma via não presencial, por uma via online. Então a gente está organizando isso dessa maneira. No geral, os pacientes de saúde mental não estão... vivendo grandes percalços por conta da quarentena no sentido de carecer de um atendimento presencial. Os percalços seguem, são mentais e a gente consegue cuidá-los na grande maioria, enfim, né, via telefone, né, enfim, via computador, isso a gente consegue fazer. Uma coisa muito comum, não necessariamente específica, né, do Hospital Dia, mas uma coisa comum é que muita gente diz que a quarentena apazigou a mente.
Porque muita gente esperava a catástrofe acontecer e uma vez acontecida a catástrofe acabou a ansiedade. Do tipo, bom, agora então o mundo está acabando e agora eu posso ficar tranquilo e tomar o meu café em paz em casa e fazer as minhas coisas. Né? Então existe essa experiência de um revés, na verdade, de um revés do sofrimento. Né? Mas Você eles tem, usam uma forma- você tem sentido isso num geral, não só nos pacientes graves. Não. Ah, tá. Exatamente. Porque isso foi uma coisa que eu até comentei, acho que dos primeiros que a gente fez depois da quarentena, que eu às vezes sentia um alívio. Por exemplo, da minha solidão. Que era um alívio, assim, que daí não havia uma pressão externa. Por exemplo, que eu moro sozinha, que eu sempre me sinto sozinha, né? Só que daí era assim, tá todo mundo na merda. Agora tá todo mundo Isso. sozinho junto. Tipo, agora, se as coisas não estão dando certo pra mim, não é por minha causa, a culpa não é minha, tá? Tipo, tem algo muito maior, né? Agora a gente não tá mais com uma pressão enorme, você não está dando certo. Não, agora o mundo não está dando certo. É isso. Eu acho que tem realmente. Há uma ansiedade que vem por outros motivos, mas tem uma outra que realmente deu uma apaziguada. Claro, é um estilo de vida que brinda muito mais, muitos estilos de personalidade, muitos estilos de viver, né? A gente não está falando simplesmente de uma clausura ruim, a gente está falando possivelmente do reconhecimento de um novo jeito de viver e de um novo jeito de se relacionar. Muita gente que se angustia na presença de alteridades, na presença de outros, se apazigua de poder estar só, sem qualquer tipo de cobrança ou pressão, né? Então, assim, a gente vai descobrindo muita coisa, na verdade, né, assim, da vida humana, da vida contemporânea nesse momento, assim, né? Tinha muita gente muito agoniada, né, de ter que viver a vida como ela era, né? Acho que é isso que aparece. A gente até chegou a comentar aqui também que vai ter esse momento que é o medo do fim da quarentena, né? De ter que de enfrentar novamente quando as coisas começarem a abrir, porque as pessoas vão estar quase que se sentindo inadequadas para aquela forma que a gente conhecia até então, né? Tipo, que tá ruim, me acostumei, mas tá bom, né? me Tá ruim, acostumei agora, né, com essa roupa de pijama e não sei o que, principalmente para pessoas que, tipo, tem um estilo, uma vida mais, né, normal, tipo, viver em escritório, que tem que usar um certo tipo de roupa, né, seguir certos tipos de normas e tal, que daí agora foram trabalhar em casa, que não tinham esse tipo de rotina, daí que se acostumam com isso e que daí vão ter que, digamos, voltar para isso depois, enfim. Já conversei com algumas pessoas que se preocuparam já até com essa volta mesmo. Essa configuração, eu acho que inclusive possibilita que muitas pessoas revejam suas vidas, o que estava bom, o que não estava, né? Muito comum, né? Muita gente dizendo das reuniões que não eram necessárias ou que a presença não era necessária, que podiam ser realizadas de outra maneira. Então tem um espaço aberto, importante, eu acho, para as pessoas repensarem o que estavam vivendo, né? Assim, tem um espaço grande, aberto, e eu acho que isso é um perigo, inclusive, para a economia, né? Enfim, para a política, né? É um perigo, né? Porque tem uma grande abertura para cada um repensar o que faz, o que vive, como vive. É um perigo para quem não quer que as coisas mudem, né? É um perigo. Pro status quo. Exato. Dos conservadores, né? Para os conservadores. Para a gente que queria uma mudança e via que uma mudança era extremamente necessária, é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo, assustador também, porque a gente estava acostumado com esse jeito, né? A gente estava acostumado mesmo, né? A gente se acostuma muito com a coisa ruim, então a gente estava acostumadinho com essa coisa. Eu estava já acostumadíssima a reclamar. Entendeu? Eu já estava acostumada a reclamar daquela coisa específica, entendeu? Vou ter que reclamar de outra coisa depois. E eu vou pisar na merda um pouco aqui. Você acha, e eu vou fazer uma pergunta a todos e a todas aqui, mas a gente já conversou, eu e a Virginia, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas você acha que muda alguma coisa? Você acha que realmente as pessoas repensam ou é só um estado? Por exemplo,
quando você tem aquele seu amigo, seu namorado, que você fala assim, ai, mas eu não gosto do que você faz. Tá bom, amor, eu vou mudar, e muda por 1 dia, 2 dias, 3 dias. Você não acha que às vezes é a mesma coisa acontecendo? Do tipo, não, serei uma pessoa melhor quando a quarentena acabar, eu vou falar com aquela minha amiga que eu nunca falei há anos e tal. Quando voltar, vai voltar todo mundo aquele pega pra capar, tipo, querendo fazer tudo. Sai pra beber ou trabalhar, ou fazer uma carreira que tudo volta, o status quo volta-se. Talvez não na primeira semana, não na segunda semana, mas conforme o tempo corre, tudo vai voltar ao normal. Eu vejo muita gente falando assim, porque o mundo está mudando, porque as pessoas vão sair dessa melhores e vão se ajudar e a solidariedade vai prevalecer, né? Tipo, eu acho que no final das contas tudo vai ser uma merda que era antes. A única diferença é que a gente vai tomar cuidado quando a gente tocar no outro até arranjar uma vacina, porque quando arranjar uma vacina pro coronavírus, aí, bicho, tudo volta ao normal mais ainda. O que você acha? Aí é o normal com uma baita suruba gigante, né? Aí é o normal e o surubão normal. O surubão do status quo, assim. Com dinheiro e consumismo. Assim, mas voltando aí, você ouve um pouco com seus pacientes, enfim, não precisa entrar em detalhes, claro, mas você ouve um pouco essa tentativa de mudar, esse repensar, mas de fato você acha que isso acontece, vai acontecer de alguma forma? É uma opinião pessoal, né? Não como... Olha, eu não sei, eu acho que, assim, pensando estatisticamente, muita gente vai voltar para o status quo, né? E eu acho que muita gente vai repensar algumas coisas. Tem um caldo, né, assim, com ingredientes muito peculiares, porque tem clausura, tem morte, né? E tem uma revisão do cotidiano. Tudo isso ao mesmo tempo, eu acho que gera uma conversa bastante delicada com a existência, com o que cada um estava fazendo de si, né? Mas eu concordo com você, inclusive, muita gente que prevê o futuro, né, assim, na coisa econômica, política e social, prevê um mundo mais voraz, né? Então retornar para o status quo também não é retornar para o mesmo lugar, eu acho que retornar para um mundo mais demandante, né, um tipo de corrida atrás do prejuízo, isso há de gerar efeitos também. Então eu acho que o pós-quarentena não é um pré-quarentena também, o pós-quarentena é um outro efeito ainda gerado de todo esse momento que a gente está vivendo. Mas de verdade, assim, acho mesmo, muita gente retoma esse antigo processo mesmo, né? Mas eu acho que deixa marcas. Sim, a coisa do Freud de recordar, repetir, elaborar, né? Quer dizer, essa experiência atravessada há de ficar marcada em algum lugar e de ser revivida em outro momento. Então a chance das pessoas mudarem o estilo de vida delas ou repensarem o que elas fazem com a vida delas aumenta, eu acho, num momento como esse, assim. Elas estão diante de um fenômeno real de pensar isso. Porque no fim, para algumas pessoas, é lógico, eu acho que a quarentena vira um marco em algum momento. Eu acho que é aquela coisa do tipo, quando você vê nossos pais falando, porque na época da ditadura, não comparando uma coisa a outra, talvez no Brasil algo próximo, talvez, mas enfim. Mas eu acho que vira um marco do tipo, sei lá, quando a gente tiver velho, a gente vai talvez vir para os nossos filhos, netos, enfim... A geração corona, né? Geração corona. Eu acho que eu acho que não tem como mas não é porque eu ser. acho que no final, talvez as pessoas que voltam pro status quo, algumas delas voltam nessa questão do tipo, o mundo pode acabar a qualquer momento, bicho, então quer saber? Foda-se todo mundo, sabe? Foda-se, como diria a Pugliese, foda-se a vida. Né? Tipo, um pouco isso, sabe? É quase esse pensamento. E eu acho muito boa essa frase dela, porque é isso. Eu acho que resume um pouco uma parte. Eu acho que não todo mundo, mas resume uma parte das pessoas que vão sair dessa como foda-se a vida. Foda-se você, foda-se o pobre, o rico, classe média, foda-se todo mundo, porque só eu, né, tenho que perseverar. Né? Eu acho que tem mudanças que são mais sutis, por exemplo. De pronto, não a longo prazo, mas a curto prazo, uma coisa que se revela é que há mudanças significativas nos relacionamentos. Porque é uma época em que muita gente descobre que só conseguia se relacionar com uma pessoa se encontrando com ela por algumas horas do dia. E não ficando com ela 24 horas por dia, né? Então, assim, de pronto, as relações amorosas, conjugais, começam a se estremecer de uma maneira, eu acho, muito significativa. Né? Eu tenho escutado bastantes junto, né? Você histórias. Tá 24 horas, não é que você tá morando junto com a pessoa que você passa o dia fora e volta à noite. Não é encontrar à noite, exato. Então, você começa a descobrir que tem relações que só se sustentam com uma distância. E outras que se sustentam independentemente disso, porque tem respeito, porque tem privacidade, porque tem um monte de elementos que contribuem para isso.
Então, as relações que estavam desgastadas se desgastaram rápido demais e por vezes já estão estremecidas demais. E eu acho que esse campo do amor né, da conjugalidade deve também surtir efeitos significativos economicamente, politicamente. Tudo isso há de gerar uma onda, enfim, inimaginável, não sei exatamente o que há de acontecer, mas deve gerar uma onda de mudanças também consideráveis, eu acho. E que merda, né? Se tá uma bosta do seu relacionamento, se nem sair você pode, né? Fica preso, né? Então, a galera Advogado querendo não tá se divorciar, trabalhando, exatamente. advogado, Não, tá fechado. pensa se divorciar Não dá. agora. Como faz, né, pra se Não dá pra você divorciar? falar, foda-se, vou pro hotel. Não vai. No caso, não vai. No caso, vai ficar aqui em casa. Hoje eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Enfim, eu acho que depende um pouco do quanto tempo isso vai durar. Uma coisa era digamos, se tipo, a quarentena acabasse agora. Foram 2 meses. Tipo, foi rápido. Uma coisa é se alastrar por mais tempo, essa coisa do vai e volta da quarentena. Eu acho que quanto mais tempo durar isso tudo, mais os efeitos vão ficar incrustados na gente, mais a gente vai ver as mudanças acontecerem realmente assim na nossa vida assim de uma forma mais direta. Acho que é impossível, acho que todo mundo vai ter alguma mudança ou boa ou má. Não acho que todo mundo vai sair, nossa, mudado para o bem. Acho que vai ter mudanças ruins. Mas eu acho que é impossível, acho que é um marco na vida de todo mundo. Todo mundo. Tipo, impossível sair sem ter pelo menos uma coisinha, assim, dessa situação. Até porque acho que a elaboração de um fenômeno desse, para cada pessoa, há de correr de uma maneira muito peculiar. Então, algumas pessoas já estão elaborando esse fenômeno agora, outras vão de entrar em negação, voltar a trabalhar numa voracidade, daqui 1, 2 anos podem sofrer algum efeito disso que se deu agora. Então, os eventos psíquicos, eles também acontecem muito a posteriori, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos, quais as elaborações que vão se fazer disso a longo prazo. Né? Acho que até o próprio vírus em si, né? A gente não sabe direito como é que ele vai funcionar, não vai funcionar. É tudo tão cheio de incertezas, né? Então eu acho que... inclusive, eu acho que é essa a maior angústia que ele traz, é essa, né? Que a gente não sabe quando que vai acabar a quarentena, como que vai acabar. É sempre, eu acho que... Pela primeira vez tem esse mar de futuro que é totalmente nebuloso e é essa coisa de o mundo parou e não dá nem pra gente descer dele, né? Porque não tem pra onde ir, não é tipo, putz, aqui no Brasil tá ruim, vou pra onde? Não vou pra lugar nenhum, né? Pro Ártico. Mas eu acho uma possibilidade tão legal, quer dizer, no meio de toda a tragédia, uma questão que eu acho assim, a gente tá tendo a oportunidade, uma possibilidade de lidar com uma não perspectiva de futuro. Acho que sim. Isso chega a ser cruel, porque você lidar com uma situação sem perspectiva de ganho, até de sobrevivência. Tem um momento que eu falando com a minha amiga em São Paulo, ela falou, só aqui no meu prédio tem 6 pessoas que faleceram. Ela falou, eu tenho medo de sair no elevador. Então, você começa a perceber, por exemplo, que a coisa está chegando. A gente até falou, né? O César falou da vizinha e tal, da tia, da vizinha, mãe da vizinha, alguma coisa assim. Então, quando a coisa vai se aproximando, vai chegando perto de você, a tua relação com essa realidade vai se transformando. Então, eu acho que a demanda também que a gente leva para o consultório passa a ser de uma outra profundidade. Então, e essa coisa de você não ter perspectiva do amanhã, a gente, assim, pensar que veio janeiro, as pessoas começaram com novos projetos, assim, com novas ideias, e daí veio o carnaval, e aí todo mundo ia dar o gás, e de repente não existe mais o gás, né? Tudo se parou. E eu acho que isso é... Bom, a gente até, o Davi falou com essa coisa da sobrevivência, né, com a nossa relação com essas questões rudimentares, né, de sobreviver.
acho que a gente passa a ter uma relação muito mais no nível de interessante, de ter leituras mais interessantes sobre diversas coisas que antes a gente não tinha. Então, é claro, a falta de futuro, né? Acho que poderia até ser um texto, porque é a falta de futuro, é o não futuro que a gente vive hoje. É estranho. Eu tava vendo uma entrevista do Alan de Botton, que a gente ama, da School of Life, que ele tava falando duas coisas, até que uma das coisas que o Davi falou. Primeiro, isso que ele tem, eu adoro que ele tem uma visão pessimista e esperançosa sempre das coisas, que ele tá achando que é um momento ótimo, que as pessoas estão tendo essa perspectiva completamente nova, né, das coisas todas, disso de não ter um futuro, de não ter a pressão do amanhã. Ele falou dessa coisa das relações amorosas, inclusive falou que talvez agora seja a era da amizade, porque as pessoas, tipo, para quem é solteiro, por exemplo, agora não tá podendo paquerar na rua, conhecer gente nova, não sei o que, então talvez seja uma era de amigos, de pessoas que já são amigas, ficarem mais amigas e mais próximas, né, de um jeito do que é possível. E agora, Thaís, o que você estava falando antes, que eu acabei de esquecer, agora eu entrei e fiquei pensando na amizade, olhei pro César, olhei para você, pensei em meus amigos. Não, eu tava falando disso, de não ter futuro, né, de compreender, tipo, a gente ter novas leituras, né, no meio dessa catástrofe, tem essa possibilidade. Sim, lembrei, e que ele fala também que ele achou que é muito interessante a gente perceber como os seres humanos, a gente, nossa, de repente mudou tradições que a gente tinha há sei lá quantos anos e que a gente conseguiu como humanidade mudar de um dia pro outro. Tipo, nossa, sei lá, gente, Olimpíadas, pá, não tem mais. Não sei o que, não tem mais, sabe? Tipo, numa tarde as coisas foram mudando, assim, coisas que a gente eram impensáveis. Tipo, de mudar. Até a questão do menos planeta, o Enem. né? Menos o Enem. Menos o Enem. Mas até Enem, essa Enem. coisa do planeta, que assim, não é possível reduzir, não é possível, de repente um dia reduziu, parou tudo e reduziu. Então, pronto, reduziu. A gente começa a ver possibilidade onde antes era nos passado como impossível, né? Por exemplo, sei lá, Carnaval 2021 não vai acontecer. Nossa, vai ser online, gente. Quando que na live. nossa cabeça era impossível não acontecer, vai ser isso. Mas veja todo o seu chat online no Carnaval. Tipo, carro alegórico, né? Unidos da Tijuca. Tipo banana. Então, talvez 2020 realmente é o ano do tipo, nossa, tudo é possível sim. Tipo, coisas que a gente pensava que eram impossíveis de acontecer, realmente, tipo, vem a vida, roda moinho, roda gigante. E tipo, fala, são possíveis sim. E é muito interessante, assim, a TV, né, virou, eu acho que o maior objeto cultural, assim, nesse momento, né? Sim. E a gente escuta muito no consultório as referências que estão sendo mais vistas, né? E eu acho, Virginia, que um tanto do que você vai descrevendo vai aparecendo, por exemplo, nas séries mais vistas, né? Uhum. A série do Tiger King lá, né? Uhum. Que é uma série absolutamente louca, né? Enfim, insana, mas que a base um tanto é um monte de oportunistas e os tigres de segundo plano, assim, enclausurados, né, assim, né, uhum. e morrendo, né, e, assim, muito interessante isso. Tem um reality show de um monte de gente bonitona. Solto em Floripa. É isso, né? Um monte de gente, um monte de gente bonitona que não pode mais se relacionar, transar, só pode não, esse conversar. chama Love is Blind. Isso, eu acho que é. Não sei se eu adoro que o César sabe de todas. Mas de um impedimento das relações amorosas, né? Aí todo mundo assiste, né? Enfim, esses fenômenos vão contando também pra gente como as pessoas estão vivendo a quarentena, né? Com a minha analista eu troco várias dicas de filmes e séries com a minha analista. A gente tem essa parte na análise que a gente separa para reviews de filmes e séries e ela pede dicas. Ô, Davi, deixa eu te perguntar outra coisa. A gente discute aqui bastante no podcast que na quarentena, assim, a gente percebeu, né, enfim,
nós leigos, a gente percebeu que teve um super cuidado e talvez foco para a saúde mental. Então, pessoas que achavam que, sei lá, uma depressão era simplesmente você não ir correr no parque, ou uma ansiedade era simplesmente porque você não tem amigos o suficiente, se viram um pouco tendo essa, não sei a depressão, mas se viram um pouco tendo ansiedade, por exemplo, ou crises de ansiedade, por menores ou maiores, enfim, eu não sei disso, mas pessoas que se julgavam, entre muitas aspas aqui, normais e sem nenhum tipo de coisas como essa, como ansiedade e tal, e esse podcast é feito por pessoas que, de certa forma, têm em seus altos e baixos, mas têm ansiedade, depressão e tudo mais, a gente percebeu que as pessoas têm, algumas pessoas que se julgavam, entre aspas, normais, tiveram um pouco desse... Você percebe isso também, esse foco maior para o cuidado da saúde mental e de como você cuida, e como as coisas que acontecem na sua cabeça são importantes, por menores que elas sejam? Eu tô pensando aqui que eu não sei se eu sou uma boa resposta para isso, porque eu tenho uma tendência na clínica, que é o que eu mais faço, a não investir muito na coisa do diagnóstico e investir mesmo na coisa do momento a momento, sessão a sessão, entender o que vai se dando com cada um a cada momento, né? Então eu acabei, acho que talvez por ter essa predisposição, não flagrando esse recorte dos sintomas categorizáveis assim nesse momento. Vi um aumento considerável de ansiedade, um esvaziamento dos objetos de investimento no mundo, né? Então as coisas ficaram tanto esvaziadas, e aí essa é uma onda, para mim, ao meu ver, que cada qual surfou de uma maneira absolutamente singular, porque você pode usar um evento desse para um oportunismo bom, né? Seja lá qual for o oportunismo bom, né? Mas para se valer, para repensar, enfim, a própria vida, para abandonar um trabalho que já não gostava, sabe lá o quê, né? E muita gente se viu invadida por isso, com muito pouco recurso para pensar o que se deu. Acho que quem se sentiu mais invadido por esse fenômeno acabou talvez se aproximando mais dessas sintomatologias, né? Porque há uma dificuldade maior para pensar essas coisas, né? Nesse momento, assim, né? Os pensamentos invadem demais a cabeça e a possibilidade de pensá-los diminui, né? Acho que tem esse tipo de acontecimento, né? Mas de verdade eu não consigo muito, né, assim, pensar na perspectiva diagnóstica, assim, né? Não né? é nem na diagnóstica, não é nem pela parte médica, não. Era para a parte mais, por exemplo, a minha companheira aqui, ela sempre, né, eu nunca percebi esse tipo de ansiedade nela. E teve um dia que ela falou assim, putz, eu tô meio triste, eu tô meio desanimada, eu não sei porquê. Eu falei, bem-vindo, você tá um pouco ansiosa, só isso. Eu acho que a ansiedade batendo, assim, né? Bem-vindo ao clube, sabe? Claro. Acontece com a gente às vezes, sabe? Do nada, não tem explicação. Vem e não tem explicação, é normal. Adoro aqueles memes, né, que tem, tipo, acho que é do James Franco, que tem, tipo, ele, tipo, primeira vez... Né, exatamente, ele enforcado. Que ele tá enforcado, né? Tipo, primeira vez aqui, tipo, bem-vinda. Eu vejo muita gente que, né, eu não sei do detalhe da vida de ninguém, muito menos da cabeça de cada um. Então talvez eu fale da minha companheira, mas talvez eu esteja completamente errado. Talvez ela tenha isso, mas nunca tenha falado. E como a gente tá vivendo 24 horas do dia junto, talvez eu tenha... Mas enfim, mas eu vejo pessoas falando isso, que estão sentindo isso, que vira e mexe, sentem isso. Você fala, olha que interessante. É legal porque... Muitas vezes, e isso é uma coisa, não estou te perguntando pela parte médica, mas eu via e vejo pessoas levando a saúde mental de uma forma muito, isso não é depressão, você só precisa sair no parque para correr, você precisa comprar um cachorro, você precisa ter mais amigo. E cara, não, às vezes é algo químico mesmo, é algo que a pessoa não controla e não sabe. Inclusive eu vi um episódio que eu queria recomendar, isso eu ia falar no último episódio, esqueci, Virginia. Aquela série Modern Love. Modern Love, que é o da Anne Hathaway. Da Anne Hathaway. Sim. Puta, aquilo é muito legal. Eu assisti aquele episódio, você já chegou a assistir, Davi, Thaís? É uma série da Modern Love, da Amazon. Tem um episódio que é com a Anne Hathaway, que ela é bipolar, né? Se eu não me engano. Ela é bipolar. E o jeito que ela retrata e o jeito que ela fala, eu não sei, eu não conheço, mas pra mim foi muito bom, porque deu pra entender. Deu pra entender que
ela não sabe de onde vem e vem. E quando vem é quase difícil de segurar, ela não consegue se... Então é muito bem interessante. Pra quem... é bem interessante mesmo. Eu não sei a realidade daquilo, mas enfim. Eu acho que agora que você falou isso, talvez eu tenha entendido um pouco melhor. A gente ancora a nossa saúde mental em muitas coisas, né? Tem gente que corre, tem gente que precisa do bar na sexta-feira, tem gente que precisa... A gente ancora música, caminhar, sair, conversar, se encontrar. A gente ancora a nossa saúde mental em tantos elementos do mundo, né? Então, assim, essa conjunção de sermos roubados, eu acho, de uma série de elementos desses, mais toda essa outra conjunção da doença, das notícias, da incerteza, da insegurança, todo esse apanhado, né, que vocês comentaram hoje aqui, eu acho que, claro, isso gera um espanto, e como você diz assim, né, bateu aí, né, é isso que acontece. Eu acho que tem um tanto a ver com também a imaginação do que vai ser após quarentena, que vai bater em cada um em um determinado momento, né? Então, assim, acho que tem gente que vai, aos poucos, deixando a ficha cair de que tem um cenário esquisito mesmo, né, no qual a gente está vivendo, né? E acho que tem gente que surfa de maneiras muito diferentes nisso mesmo. Assim, a gente tem que pensar, né, que a catástrofe, por vezes, está circulando pela rua e dentro de cada casa existe uma resolução muito criativa e muito singular para esse momento, né? O combo de não tá podendo ir pro bar, não poder ver os amigos, de ter que ficar em casa, de não sei o que, de notícia ruim, o espectro da morte o tempo inteiro, né, rondando a própria morte dos amigos, morte de não sei o que, crise financeira, né, é tipo um combo batatinha, hambúrguer e refrigerante para pessoa que mesmo que nunca tenha tido uma questão de ela ter pela primeira vez uma coisa, tipo, ela poder pela primeira vez observar e ter realmente uma ansiedade fora do normal, ter uma insônia, enfim, acho que eu tive amigos meus que algumas pessoas que vieram falar comigo, que daí sabem, por exemplo, que eu tenho o podcast, que eu falo abertamente sobre essas coisas, que vieram falar comigo. Acho que tive minha primeira crise de ansiedade. Acho que vou fazer um livro ou um podcast. Minha primeira crise de ansiedade, sabe? Um livrinho, tipo... enfim, porque... Entre parênteses, o começo do fim, né? Exato, o começo do fim, exato. Seja bem-vindo a esta linda jornada de declínio rumo a... Físico e mental. Físico e mental. Venha comigo. Para o fim está próximo. Próximo. Não olhe para a luz. Tipo isso. Vamos, pessoal, inclusive vamos caminhando para o fim. Eu acho que a gente pode só falar um pouco então sobre a importância da música na sua vida, Davi. Fale um pouquinho. O que você porque toca? Porque o Davi é músico também. Exatamente, porque ele é músico. Exato. Talentoso. Vocês sabem que nesse momento, assim, da minha vida, assim, confessando, assim, a intimidade, eu tô bastante sem música, né? Assim, eu fico gritando para essa tela de computador o dia inteiro, né? Assim, eu grito com isso aqui, porque tem essa coisa, eu fico mais rouco, inclusive, porque eu não mensuro muito a voz. Eu tô pessoalmente, eu falo mais baixo, que eu fico gritando, que eu acho que dá a sensação de que eu não alcanço as pessoas, então eu falo mais alto. Eu termino todo dia meio rouco, então eu grito aqui o dia inteiro. Aí eu saio daqui, aí, enfim, eu como, tomo uma cerveja, né, leio, né, as coisas que eu preciso ler pro dia seguinte, que eu preciso estudar, que eu preciso escrever, sabe lá o que for, durmo, tenho um pouco de insônia muitas vezes, tô aprendendo a medir o café, né, assim, porque o café tem sido um elemento que invade cada intervalo de sessão. Eu adoro, durmo ali pelas 3h30, tenho uma insônia... Daí isso aí. E aí no dia seguinte volto a trabalhar,
Nos fins de semana, enfim, eu aproveito, claro, para descansar um pouco mais, até consigo ouvir música, fazer essas coisas, mas acabo muitas vezes indo atrás dos elementos culturais que comentaram comigo durante a semana. Ou seja, eu fico vendo Tiger King, os reality shows, todas essas coisas. Então eu tenho ficado muito longe da música, é uma pena, né? Uma pena, mas já volta também, já eu tenho que colocar isso de novo. Mas você toca? Eu toco, sou guitarrista, tenho uma banda de rock chamada Mamilo Mandala, que tá parada nesse momento, a gente precisa também retomar, ver as coisas, né, de como a gente faz aí, enfim. Tem se a gente vai videoclipe? fazer a nossa live patrocinada pela, né, por alguma cerveja, né, pela Brahma, né, ou se a gente vai, como é que a gente vai organizar. E trabalhei na computação sonora um tempo, parei, então hoje é Mamilo Mandala e gosto musical próprio, assim, coisas... A compulsão sonora, ela surgiu ali no Hospital Dia, num exercício, tipo, foi uma ideia tua ou foi uma ideia de um paciente? Foi uma ideia de um terapeuta, do Fernando Ramos, ele me chamou para montar a banda junto com ele em 2010, eu acho. E a banda ela faz parte da configuração de trabalho do Hospital Dia. O Hospital Dia, uma das frentes dele é a frente de oficinas de trabalho. E nas oficinas de trabalho, uma das possibilidades de trabalho é a banda. Então você tem bar, costura, marcenaria, bijuteria, enfim, você tem uma série de possibilidades de exercício do trabalho, de reingresso no mundo do trabalho, de certa forma, e a banda é uma das possibilidades de reingresso, né? Todo músico sabe que não é um reingresso muito fácil, né? Enfim, é o grande desafio, né? Mas é Inclusive, isso, muitas pessoas fazem essa oficina da banda, reingressam no mundo e depois voltam, porque não deu certo, ele fala, deixa eu tentar fazer Na verdade um não é modo. bem... Olha, vocês estão sendo bem horríveis. Não é um reingresso, na verdade é um caminho de volta para a clínica. Isso aí, exatamente. Porque o mundo da música, olha, a gente já trouxe, inclusive, gente da música para falar aqui no primeiro mês, porque o pessoal não tá nada bem. Já que ele não fez o jabá, eu vou fazer. A Mamilo Mandala tá no Spotify. Vocês forem lá no Spotify e botarem Mamilo Mandala, vocês podem ouvir. Ótimo. É mamilo de mamilo e mandala de mandala mesmo. Ah, legal. Mamilo Mandala. Que ótimo. Podem ouvir lá. Tocaremos é um bom aqui. rock and roll, é um bom rock and roll. É mesmo. Aí, Davi, e pra gente terminar o episódio, a gente sempre pede pra você recomendar uma música. Você quer recomendar uma no ar ou você quer pensar e falar depois? Pode colocar, deixa eu pensar uma do Mamilo Mandala. Pode colocar. Hiding Away, que é uma baita música. Hiding Away é uma bela música, é linda música. Boa, Hiding Away. Mais alguma coisa. Não, freestyle aqui, freestyle. Mais alguma coisa para esse episódio que eu acho que vai se chamar, sei lá, psicologia na quarentena, alguma coisa assim. Terapia Entrevista com o Davi. Boa. Estrela de Davi. Vulgo Bruno. Estrela de Davi. Mais alguma coisa, Davi? Alguma coisa que você quer falar? Agradecidíssimo, adorei a conversa. Não, acho que foi um belo papo. Muito bom. Adorei. Muito obrigado, volte sempre, viu? Thaís. Sempre uma honra o convite, agradeço demais. Thaís. Mas a gente chama o Fernando pra falar sobre a banda. Boa, ótima ideia, Thaís. Não, tchau, então, também. Muito obrigada. Dizer que foi ótimo mesmo e que eu acho que valeria muito fazer do compulsão sonora, porque eu acho que a gente acaba entrando num outro tema que nesse episódio agora não teve espaço. Mas é para falar um pouco sobre esses resultados e essas iniciativas que eu acho que são super importantes. Então, e eu acho que a importância da música, que é um episódio que a gente quer fazer faz tempo, que é a importância da música na saúde mental, que pra mim é tipo
primordial, Davi vai passar o telefone meu do Deus Fernando. do Saindo céu. daqui, Eu ele vai passar o telefone do acordo Fernando e a ouvindo gente música. vai. É, o Fernando. Só que daí não o Davi, por favor. Foi péssima escolha, Claro. péssimo convidado. Chama o Fernando. Porque I've been out there raising my own hand, just trying to feed my dreams up.